Posso fazer. Então pode fazer, por favor. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos estudando as obras do André Luiz e agradecemos por mais esse dia, todo o amparo espiritual que temos recebido até aqui e que possamos aproveitar o máximo possível das informações que o André passa para nós do mundo espiritual. Pedimos pelos nossos lares, nossas famílias, pelo mundo inteiro, Senhor. Obrigada. Bem, nós estamos no capítulo 9, ouvindo impressões. Quem gostaria de iniciar o estudo? A leitura. Eu gosto de ler. Posso ler? Pode ler, Ninguém então, por falou favor. nada, eu vou ler. Pode ler, por favor. Então, ouvindo impressões. Deixando a Celino... Vocês estão ouvindo bem? Sim. Deixando a Celino em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta, em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos que procuravam no receituário comum agradavam-se-lhe a neurastenia, se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas? Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata. É preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode produzir esquecimentos de nossas obrigações. Assim digo,
porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica, em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos interlocutores aqui muito me recomendaram antes que, para bem ensinar, é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista. Em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das irreflexões nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada por qualquer trabalho de elevação espiritual. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem. Qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas, como tudo isto impressiona, você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio, raciocínio a melhores relacionamentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros,
fantasiados de orientadores. E, em mim mesma, receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você olvidou que, na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários, ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria e despeito de todo impedimento fortuito. Continua, Rita? Você quer falar alguma coisa? Olha, não quero não. Eu só queria ler só. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo? Só para lembrar, né? André está numa reunião de médiuns, né? Que faliram na sua missão. Todos são médiuns falidos. E interessante que Vicente vai levando ele a passear por esses grupos. E ele vai escutando partes dessas conversas. Porque é igual numa reunião qualquer, né? Principalmente onde tem muitas pessoas, formam-se pequenos círculos de conversa. Aí ele vai passeando e vai ouvindo, para que nós também ouçamos o que levou esses médiuns à derrocada. Eu até fiz uma listinha para a gente ver os empecilhos, né? Elas e no final vai ter um homem também, relatando que impediram o sucesso na missão deles. A família, os laços de família, a irritação, o medo, receio de mistificação, e no final nós vamos ver o amparo do cônjuge, que no caso vai ser de uma esposa, mas a gente poderia ser um marido também. Então, são muitos empecilhos, e pequenos empecilhos. Se nós formos ver bem, não são coisas tão graves assim. Outra coisa que eu queria ressaltar também, que toda a obra do André, nós vamos vendo que ninguém vai sem instrução, sem preparo, cai de paraquedas de qualquer jeito. Não, são irmãos que foram muito bem preparados. Até a companheira aqui, nessa última, da Benedita não, ela tem outro nome. Deixa eu ver se eu acho. Da Ernestina, ela foi tão bem preparada que o sucesso era praticamente garantido, mas ela se deixou levar por esse medo. Ela começou a questionar tanto, a ter tanto medo de mistificar, que mistificar é diferente de me fugiu a palavra agora. É mistificação e tem uma outra, quem lembra? Quando é o médium mesmo dando passividade para lembranças dele. Me fugiu a palavra. Animismo. Isso mesmo, muito bem. Parabéns, ganhou meio ponto. Animismo e mistificação é completamente diferente. Mistificar é inventar, é criar. E o médium iniciante tem muito medo disso. Assim que ele começa a estudar, ele se questiona muito. E isso não é de todo bom, porque você acaba deixando passar coisas que são mesmo reais, né? Pensamentos de outras mentes, mas isso só com a experiência que o médium passa a distinguir. É isso que eu queria trazer. Mais alguém quer falar alguma coisa? Que lembrou?
Não? Então vamos continuar. Compreendo agora, disse a outra, todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Eu ouvi a palestra com um interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar. Mas, para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la e fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas. Minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei incessantemente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou-me a atenção para o outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Então ele se desequilibrou, né, por conta da perda da esposa. A gente, às vezes, durante o caminho da vida, a gente leva mesmo umas sacudelas dessas, né? E pode falir mesmo, pode desistir, pode... enfim. Quem está aqui para tirar a primeira pedra, né, não?
No caso aqui do companheiro, é muito interessante que provavelmente, ele aqui não diz, né? Mas provavelmente ela era um espírito mais iluminado do que ele. Porque ele diz: voltei, né? Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas. Quer dizer, ele tinha deixado essas criaturas, essa companheira que vem com ele traz a luz própria de equilíbrio dela, de luz mesmo, de evolução, mas como são tesouros dela, quando ela desencarnou, levou. E ele não soube se abastecer, porque ele ficou se iluminando, aproveitando, vamos dizer assim, não é aproveitando, mas é A força aproveitando moral dela, né? De repente, aproveitando dessa luz dela. É como se a luz dela iluminasse ele. Quando ela foi Uhum, embora, ele voltou para as trevas. E quem uhum, que ele atrai? Que o médio tem que tomar cuidado com isso, né? Todos os médios têm que tomar cuidado quem nós atraímos, porque como nós temos um passado, a maioria, né, delituoso e triste, como diz o seu João, nós poderemos atrair irmãos que já foram da nossa convivência de erros do passado. Aí é o complicador. Oi? A mesma coisa, a mesma uhum, coisa. E ele, por exemplo, ele foi para essa perversão sexual porque ele já trazia isso, que estava, vamos dizer assim, embotado por conta do bom proceder da esposa, né? Por ela ser mesmo um espírito elevado. Aí ele voltou. Assim que ele atraiu essa companheira, ele voltou para a situação anterior que ele já vinha, né? Ele diz, ó, reconheça a minha deficiência, quer dizer, o problema estava com ele. Aí ele diz, sim, 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 sim. A espiritualidade faz muito isso, tira o nosso arrimo. Por exemplo, às vezes vem encarnado conosco um espírito que vem nos sustentando. De uhum, braço dado mesmo conosco, até um certo momento que nós já estamos mais fortinhos, podemos caminhar sozinhos, e ele nos solta, volta para a pátria verdadeira. Aí é que nós temos que ver, né, se a gente se equilibrou o suficiente, já está andando. Na maioria das vezes a gente cai. Aí ele diz que no final ele diz, né, que ser-me-á muito difícil ter sucesso sem a companheira no futuro, uhum, né? Mas a gente não pode ficar na dependência de um espírito, porque esses irmãos também precisam caminhar, evoluir, novas experiências. Não são moletas, né? Por isso que Jesus diz: brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Nós temos que ter a nossa luz própria, porque se eu fico na dependência da luz do outro, quando ele vai embora, ele leva e a gente fica, às vezes, perdido. Não é uhum, assim quando a gente apoia muito a nossa vida, na nossa vida em outra pessoa, a gente vive em função de outra pessoa, quando essa pessoa vai embora, a gente perde o ar, perde o chão, perde o rumo, perde tudo, porque a gente viveu em função do outro. Então a gente tem que andar lado a lado, se amparando, mas sem codependência. A codependência que é um problema sério em qualquer relação, até na espiritual também. Você vê, o Chico, o Emmanuel era mentor dele, mas ele também tomava as decisões dele. Também sabia caminhar com as pernas dele, porque senão como é que seria? Mais alguém quer falar alguma coisa? Hein, gente, isso é um estudo em grupo, hein? né? Não é fácil, não é, né? Nunca é fácil, nunca será fácil. Fácil não é, porque às vezes a gente acaba realmente isso aí, se apoiando no outro, né? Pode ser mãe, pai, irmão, marido, filho, que traz isso pra gente, né? Essa segurança, essa. Hoje em dia, por exemplo, eu sinto isso com a minha mãe. A minha mãe sempre foi meu braço direito, meu braço esquerdo, né? Na minha vida. Sempre me ajudou enormemente. Se não fosse minha mãe, nem sei o que seria da minha vida. Então, mas hoje, graças à doutrina espírita, eu fico pensando, né? Minha mãe já está com 80, vai fazer 83 anos.
Já não posso contar com a minha mãe para um monte de coisas, né? Não posso contar. E aí tem que me virar nos 30, né? Igual Saci Pererê, pulo com um pé só, mas vou me virando. Coisas que ela sempre me ajudou, sempre me apoiou, sempre fez comigo, sempre fez para mim coisas que eu não podia, porque eu estava trabalhando, porque de criança pequena, meus filhos pequenos, sempre me ajudou com meus filhos, né? Praticamente ela criou meus filhos, né? E hoje eu não posso mais contar com a minha mãe, pelo contrário, né? Ela que tem que contar comigo. Bom, ela está com 82, mas está lúcida, graças a Deus, mas o corpo físico, né? Não aguenta, né? Ela até quer fazer, mas ela não aguenta mais. E daí eu tenho que me virar agora sozinha, né? Tem que me virar, tem que arrumar forças de outra forma. E eu entendo isso perfeitamente, né? E sei que daqui a pouco, hoje mesmo, eu estava pensando nisso. Falei, meu Deus, daqui a pouco a minha mãe está se desligando do corpo físico, está deixando o corpo físico e vai para o plano espiritual, e com certeza, pelo histórico dela aqui na Terra, por tudo que ela fez, pela obra dela, ela vai ser muito bem assistida no plano Rita, espiritual quando ela desencarnar. Oi. Sim. Eu pensei também, eu estava pensando também sobre a questão, a gente fica também com muito medo de nessa dependência, mas também a gente tem que aprender também a não deixar também ninguém ficar nessa dependência conosco, porque Sim, também, a gente, o que eu percebo, assim, você fazer o outro também ficar na dependência em relação a você é muito ruim, te atrapalha Sim, muito também. espiritualmente, né? Sim, e atrapalha a vida do outro, do progresso do outro. Eu estava me lembrando aqui quando o José Xavier morreu não, desencarnou. E o Chico sentiu muito a morte desse irmão, porque o José Xavier apoiava mesmo o Chico, dava um suporte total. Então, quando ele se foi um baque muito grande na vida do Chico, até na sequência do trabalho. Mas a espiritualidade nunca nos deixa órfão. Ela sempre manda alguém. Até tem, eu não sei se é um filme, se é uma música que diz: Jesus sempre manda alguém. Nós nunca vamos ficar. Quando esses irmãos faltam, sempre vem um outro, mesmo que seja de passagem na nossa vida, porque nós estamos numa grande caminhada, né? Pessoas vão passar pela nossa vida, pessoas vão nos acompanhar um percurso, depois elas vão para outros caminhos, outros vão chegar e assim vai. Mesmo que seja por um período curto, Jesus sempre manda alguém para dar essa sustentação. É porque esse companheiro ele se precipitou, porque ele mesmo diz, né? Eu não me resignei, eu não me conformei, eu não quis percorrer sozinho as estradas humanas, então ele se precipitou. Nessa precipitação, ele escolheu o mal. Porque provavelmente Jesus ia mandar uma amiga, um amigo, um parente, alguém que iria ajudar nessa sustentação. A própria doutrina seria a sustentação desse companheiro. Porque a doutrina, ela é uma companheira nossa, de sustentação muito grande. Então, a gente não pode se precipitar, né? E nessa precipitação, que todos nós, incluído a pessoa que vos fala, já deu com burros na água, mas é normal. É normal. É normal, faz parte do processo. A gente sai mais fortalecido e mais experiente. Normal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai para a experiência de Joel. A experiência de Joel também é muito interessante. Podemos? Ô, Rita, boa Oi. noite. Boa noite. Deixa eu falar. Boa noite. Esse senhor, ele estava já dentro da parte doutrinária Não do está dando espírito, para ouvir, né? Eliane. Da esposa desencarnada e a parte da... Ah, está muito baixo. Está falhando, Esse Eliane. senhor... o meu celular está com problema. Vai que a gente te ouve.
Fala, O Eliane. Uber já faz parte. Estou falando. Tá. Esse senhor que a esposa desencarnou já fazia parte da parte espiritual aqui da doutrina espírita? Fazia. Ele Pois era então, médium. acho que faltou mais um pouco assim da parte, como todos nós, é ter mais confiança no mundo espiritual. Ele de repente desistiu nessa parte aí que teve esse problema, né? Ele Essa diz aqui, né? Eu fraqueza. não aprendi. Ele diz aqui, ó, eu não me conformei, eu não me resignei, eu não aceitei percorrer o caminho das estradas humanas sozinho. Ele se precipitou pelo medo de ficar sozinho. Como a esposa era o grande suporte dele, ele se sentiu igual uma criança que fica órfã, fica perdida. Ele se sentiu desamparado. Aí, nisso que ele se sentiu desamparado, ele se precipitou. Aí ele diz: por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la e fui acidentado. A Normal. questão aí, hein, Rita, a questão aí não é por ele ter. Eu entendo assim, né? Se eu estiver errada, me corrija, por favor. Dele ter contraído a segunda núpcias. Mas sim pelo fato dos desvarios, né? Do desequilíbrio sexual. Da precipitação, porque nessa precipitação, porque não foi uma escolha por amor. Ele não diz aqui que amava. Não falou de amor mesmo, não. Ele diz aqui, né, com medo de me sentir sozinho e percorrer as estradas, não me resignei. Aí ele contraiu novas núpcias. Só que ele atraiu para ele, né, uma irmã ligada a entidades malfazejas e com desvario sexual, porque ele era um companheiro que provavelmente, ele diz aqui, veio de uma região dessa. Uhum. E a gente sabe que espíritos que entram nesse sexo desequilibrado, é muito difícil sair. E quando sai, tem que ter uma vigilância muito grande, porque é uma porta fácil de abrir, que se estimula muito em abrir, e difícil de fechar. Porque a gente não está falando do sexo como função humana. Sexo equilibrado, como função humana mesmo. Nós estamos falando, ele diz aqui, ó, que ela abriu portas. Deixa eu ver onde ele fala. Arrastou-me a perversões sexuais. É diferente. Sim. Perversão sexual eu tenho um livro espírita que fala das perversões sexuais. Eu comprei lá em Porto Seguro. E é um livro que você tem que ler com bastante equilíbrio, porque você fica assim, não é possível. Tem coisas que você nem sabe que existe, de perversões sexuais. Não é nem um sexo desequilibrado, né? É um sexo pervertido, quer dizer, um buraco abaixo. E mais uma vez a gente vê, né, o sexo, mais uma vez nessa questão, entravando, segurando eles nessa evolução. É porque o sexo desequilibrado, ele chega à beira da animalidade, porque a gente nem pode comparar com o animal, porque o animal ele faz sexo pulsivo. Ele tem uma fase, né? Você vê que fora dessa fase, ele segue o fluxo da natureza. Agora, o ser humano, não. O ser humano conseguiu perverter essa energia sexual, que pode ser canalizada para outras coisas. Porque senão quem vive em celibato, por livre, por vontade própria ou por contingência, teria um problema seríssimo. Certo, Então, a gente pode canalizar essa energia. Canaliza para o amor, né? Para o trabalho. Para a arte, para a música, para o bem-estar social e por aí vai. Como o Chico, né? Como o Chico, como o Divaldo, como Raul, como Raul, Ivone, como milhares de médiuns, como aquele italiano que eu sou fanzoca dele, que ele falou que eu vou dedicar a minha vida toda, e ele mesmo diz, eu não vou casar, não quero constituir família por conta disso. Canalizou, porque é um homem jovem ainda, né? Então, é complicado. Verdade. Mais alguém quer falar? Então, vamos para a experiência de Joel. Quem quer ler, quem quer continuar lendo? Se alguém quiser
Ler, pode ler, não ligo não, eu tô... Pode... Então pode ler, amigo. É igual aqui em casa. Vai lá. Segue você agora. Olivia, que eu queria só dar uma paradinha. A mediunidade dele necessitou que fosse aberta lá no plano espiritual, porque isso pode acontecer com o encarnado também. A espiritualidade, por exemplo, às vezes a pessoa não tem, vamos dizer, não tem tem a evidência. Aí a espiritualidade precisa que ela veja além, pouco mais. Eles aplicam passe magnético na região, né, da vidência, e aquela pessoa pode ver um pouco além. O Chico, certa feita, eu vou dar exemplo do Chico, é o médico que eu mais estudo, assim, a biografia. O Chico, quando ele estava lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e eles fundaram o centro, no final não ficou mais ninguém, foi indo embora um, por vários motivos. E o Chico começou a fazer reunião pública sozinho. Aí, uma certa vez, ele ia desistir, falou para o Emmanuel, olha, eu vou desistir, porque eu estou aqui falando sozinho, essas mensagens lindas e ninguém ouve. Aí Emmanuel disse para ele, olha, na próxima semana nós vamos fazer novamente a reunião e eu vou te mostrar uma coisa. Ele deu um passe, Emmanuel deu um passe magnético no Chico, e Chico viu no centro, caiu as paredes, né, e abriu-se uma arquibancada onde tinham 5.000 desencarnados. Se preparando, olha como são as coisas, se preparando para reencarnar mais à frente no trabalho mediúnico do Chico, para dar apoio à doutrina espírita e divulgar a doutrina em várias partes do mundo. 5.000 espíritos. Você vê, né? Ele achou que era pouco. E não eram assim espíritos sofredores, não. Eram espíritos que vieram e tinham se comprometido a vir auxiliar o movimento espírita, auxiliar o Chico Xavier através da divulgação da obra, sua obra entre aspas, né? E
espalhar a doutrina. Estavam ali estudando. Aí ele viu aquela... Imagina o que é você estar falando para 5.000 pessoas, espíritos ou pessoas encarnadas. Ele foi vendo, né? E as pessoas prestando muita atenção, se sensibilizando. Aí ele viu o alcance do trabalho, porque às vezes a gente não está sozinho. Então, no caso do irmão também, foi aberto, né, vou chamar de chácara, mas nem sei se é, essa vidência mais delicada, mais específica. Porque nem todo médium vidente vai ver a mesma coisa que o outro médium. Às vezes o médium vê, numa reunião mediúnica, né, na hora do compartilhamento das experiências, das impressões. Aí alguém diz assim, eu vi um espírito assim, assim, assado. Aí o outro médium viu com mais detalhes. É igual uma pessoa míope, que enxerga até certo ponto, o outro que tem a visão normal vai enxergar com muito mais detalhes. O míope vai ver só a sombra. Então, cada médium vidente tem uma mediunidade específica. Nem todo médium vidente vê igual. E o médium vidente também não vê o tempo todo. Então, esse médium veio com essa evidência bem específica. Um material bem... Assim como o Chico também, né? Eu tinha uma dúvida disso. Como que isso é definido, por exemplo, a hora que ele vai conseguir ver ou não? É de acordo com a necessidade? Com o planejamento no plano espiritual, porque você tem que vir com o seu perispírito preparado para isso. Pode aflorar em qualquer época da vida. No livro dos médiuns diz que é uma mediunidade que a gente não pode exercitar. Exercitar, que eu digo assim, provocar. A mediunidade da vidência, porque a vidência ela pode causar muita alucinação, né? Hiperatividade da imaginação. Aí a pessoa começa a ver o que não tem, né? Às vezes é uma sombra, uma coisa, aí a pessoa já acha que é um espírito. Mas, por exemplo, E, geralmente, tem gente que só vê na reunião mediúnica. Geralmente o médium vidente vê desde a infância. Na reunião mediúnica, muitas vezes vê mesmo até pelo teor, eles permitem que veja na tela mental. É diferente. Você vê na sua tela mental e você ter evidência. É verdade. Às vezes o médium vê na sua tela mental. É verdade. Há Pode outros ser uma que não. projeção, né? Pode ser uma projeção. Há outros que não, que vêm mesmo, espírito, e conversam até, se bobear. Rita, assim como puxando o gancho do Chico, né? Assim aqui, nesse caso do Joel, ele pediu para aguçar, né? Ele precisava dessa mediunidade. Por exemplo, a tarefa dele mediúnica necessitava que ele tivesse uma vidência bem delicada, bem específica. Aguçada, né? Como ele falou aqui, ó. Bem aguçada, bem delicada mesmo. Ele viria com muitos detalhes. E eu estava ouvindo a Marise falando numa palestra dela que o Chico, ele pediu, ele disse que quando tinha, Chico tinha todas as mediunidades, né? Todo tipo de mediunidade o Chico tinha. E tinha uma que ele incomodava muito ele, porque ele disse que ele via, ele sentia, sabia quem ia morrer. A pessoa ia desencarnar. É horrível quem tem essa. E isso trazia muito mal-estar para ele. Aí ele foi pedir, né, ao Emmanuel para que tirasse essa vidência. Eles não tiram, não. Sabe o que eles fazem? Eles como que encapam, embota essa mediunidade. Sim, entendi. Então, o meu filho mais novo tinha evidência, pequeno. Muita coisa. E começou a perturbar ele na escola. Muita coisa também. Aí eu pedi a Maria de Nazaré, pedi a todo mundo para, se pudesse deixar isso para quando ele ficasse mais velho, que tivesse mais maturidade, porque estava ficando complicado. E realmente diminuiu. Aí quando ele entrou na adolescência, voltou. Ele já jovenzinho voltou. Mas ele não exercitou, ele não foi para essa área. De vez em quando ele ainda vê, mas ele morre de medo. Mas diminuiu muito. Diminuiu muita coisa. Mas ele vê. Vamos sair, Lívia? Vamos sim. Já deu 10 minutos aqui. Vou mandar um link novo.
Ok. 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 Pode continuar, Lívia. Vou lá então, vamos lá. Que diz, tornei admirado. O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa, que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa do Mr. Justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar, mas existente uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou no mesmo diapason. Ao primeiro chamado da esfera superior, ocorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia. Espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergara a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos próximos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. As volúpias das grandes sensações que pôde ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos. Fez olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstruir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas e sim interpelá-los, ousadamente, no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi um tempo enorme dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam-me a atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica. Nas noites de terças e sextas-feiras, mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte.
Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora, que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei, a rigor, os que se encontravam afins comigo, desde o pretérito. Nesse propósito, descobrir com evidência sinais de identidade, personalidades outrora eminentes em relação comigo. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras que me havia sido magnânimo protetor, perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte e inquisitor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a experiência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu, que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção, e o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos, desmensuradamente abertos, vagavam, como se fixassem quadros impressionantes muito longe da nossa perspectiva. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto e, passando-lhe a destra na fronte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado. Volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Ou seja, nesse momento aqui, ele teve também, né, uma impressão de vida passada e ele mergulhava naquelas memórias, né? Porque ele levou isso para o plano espiritual. Engraçado que hoje eu estou com um aluno especial e ele é assim, está muito parecido com esse Joel aqui. Ele ainda não fala, ele tem 14 anos para 15, ainda não fala, ele faz alguns barulhos. Ele não é oralizado, né? Não é oralizado. Ele, na hora que quer se comunicar, ele fica pulando pela sala. Mas ele é o quê? Autista? Ou ele tem deficiência intelectual? Ou tem os dois? Ele tem os dois. Mas tá. ele não consegue pronunciar nenhuma palavra ainda. E você já tentou cartão, Ana, com ele? Olha, Rita, o que acontece? Como é sexto ano, tem uma pessoa que fica com ele, né? Que é uma apoio. Pessoa, um apoio. E o que acontece? Elas que fazem o trabalho. Não, mas você mesmo pode sugerir cartão, assim, banheiro, água, comida. Você pode mostrar para ele fazer a rotina da aula no quadro. Uhum. Nunca trabalhei com o primeiro ano. Você procura na internet cartões de comunicação, já tem até pronto. Vou procurar. Eu achei interessante porque eu estava observando ele enquanto as crianças estavam fazendo o dever. Ele fica parado, tem uma hora que ele fica parado como se ele visse quadros espirituais. E eu estava me perguntando, e na hora antes de eu parar e ficar fixada, prestar atenção nele, eu estava me perguntando, gente, quem será esse espírito? Deve ter sido um espírito, assim, muito sofredor ali, né? Aí você está lendo aqui que ficou entregue às impressões do passado. Por causa da evidência dele. Essa impressão que eu tive desse aluno, que ele se entregue a impressões do passado, como se ele... Sabe quando ele fica como se estivesse vendo quadros? Então, eu estava... Entendi. No final, eu até iria comentar sobre isso, que provavelmente Joel, na próxima encarnação, vai trazer isso aqui como sequela. A gente não sabe como, né? Mas ele vai trazer isso, porque já afetou o perispírito.
É muito triste, é muito triste. Porque a vidência para esses médios que têm grandes tarefas, ela é importantíssima. Imagina um Divaldo sem vidência, tratando com espírito de tudo quanto é tipo, histórias de tudo quanto é tipo. A vidência ajuda muito, não é para falar. Por exemplo, chega alguém lá enfermo, aí ele vê um espírito que está influenciando naquela doença. Ele já sabe como que vai encaminhar. Olha, procure isso, aquilo outro. Não é para ficar, no passado foi isso, foi aquilo. O que foi que aconteceu com ele? Quando ele descobriu a encarnação dele, ele se perdeu. Foi estudar a Espanha, foi procurar o... Ele ficou muito curioso, né? Ele se perdeu. Se perdeu completamente. É igual você ter uma Ferrari, né? Não é a mediunidade, não é a evidência o problema. Foi o que ele disse aqui atrás. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo mau uso. É igual qualquer faculdade, né? Ouvir, enxergar, falar. O problema não está na faculdade em si. Todos eles. A gente vai ver à frente, ninguém caiu assim, eu me acidentei porque eu fui fazer uma prova e não estudei para aquela prova, não tinha preparo, nem sabia direito qual eram os assuntos da prova. Pelo contrário, sabe os assuntos, é preparado, faz simulado. Lá no plano espiritual a gente faz um monte de simulado. Aí quando chega no ao vivo e a cores, fracasso geral. Na maioria dos casos, né? Esses irmãos que vêm com deficiência mental, que vêm com autismo, que vêm com esquizofrenia, principalmente no caso do autismo, usou muito mal a inteligência no passado. E se recusam a aceitar a encarnação. A maioria deles não aceita a encarnação que estão vivendo e se fecham no mundo deles. Muito difícil trabalhar com autista. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mas esses sonhos, por exemplo, as pessoas que têm sonhos, alguns sonhos com pessoas que convivem com a gente, mas numa realidade diferente da nossa. Não é uma forma de lembrança do passado? Aí depende, né? Depende do que nos é mostrado. E da necessidade, né? E da necessidade. A espiritualidade, ela não vai agir por conta da nossa curiosidade. Às vezes tem necessidade de determinadas situações que você veja quem você foi e o que você fez para nessa, ou então até porque você às vezes não está aceitando determinada situação, ele diz, espera aí, filhinha, vou levar você lá para você ver. Aí você vê um pedacinho e diz, ok, já entendi tudo. Poder pode, né? Pela fase da vida que você está passando, às vezes você está passando por situações muito delicadas na sua vida, que você não encontra resposta. Você não aceita, você diz, Senhor, nessa encarnação eu fiz isso, fiz aquilo, sou tão, boazinha, lá. Ele diz, espera aí que eu vou mostrar um pedacinho que você fez lá atrás. Aí quando mostra, diz, ok, não precisa mostrar mais nada, não quero saber. Aí a gente entende. Então, geralmente eles mostram quando tem um motivo muito sério, não para agradar a nossa curiosidade. Porque a gente gostaria de saber que fez coisas ótimas, né? Que foi isso, que foi aquilo.
teve esse poder, aquilo outro. É sempre muito perigoso a gente saber do nosso passado. Principalmente se nós tivemos cargos de relevo, de enlevo, de poder. A gente não fica muito bem com isso, não. Mas A é gente que pode não aceitar. o seu presente denuncia o passado, né? Com Com certeza. E certeza. a área que você se equivocou. Eu vim sendo criada por tio, não foi à toa. Quer dizer, aí você vai vendo a sua problemática. Então é bem fácil você saber o passado. Porque Acho que eu reconheci Rita no sonho matando também, hein? Eu não, eu estava sem. Não. Eu estava lá catando o que sobrava. Não. Eu vim atrás só catando o que sobrava. Nada. Entendi. Negativo. É igual uma vez uma pessoa na reunião mediúnica me viu numa festa, assim, da corte, né? Aí eu falei, não, eu era a sua pajem. Você não viu que eu estava com um vestidinho apertadinho que nem dava em mim? Que eu usava o resto que sobrava seu. Não me inclua fora dessa. Não, eu estou sempre na retaguarda. É melhor. Melhor. Mas se a gente for ver bem, o nosso passado é isso aí mesmo. Não tem muita coisa boa, claro que tem, mas se for mais lá atrás, é daí para trás, daí para pior. É complicado. Melhor não saber. Melhor não perguntar. Acho que dá tempo da gente começar o outro, né? Belarmino, o doutrinador. Hoje em dia não se usa mais esse termo, doutrinador. Está se usando mais esclarecedor. Quem gostaria de ler, que as cachorras vão começar a latir aqui? Posso continuar? Então vai. Vamos lá, então. Belarmino, o doutrinador. As lições eram eminentemente proveitosas, traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatórias de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos, todos, reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e desconstruindo programas de trabalho. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo, observando que numerosos médiuns prosseguiam, em valiosa permuta de ideias, referentemente ao quadro de suas realizações e, ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto: não seria possível, para a minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médiuns, com enorme proveito, creio que não deva perder esta oportunidade. Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza e no olhar humilde. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido: com que, então, meu amigo, deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou sorriso forçado que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma e falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre.
Somente aqui vim ponderar bastante essa profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção e atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização dos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego aqui, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente, os que ensinam devem ser dos últimos. Entendeu, meu irmão? Entende, o meu irmão? Ah, sim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Belarmino era profunda, irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto, minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Calou-se de novo, pensou e progrediu. Faz muitos anos, saí de nosso lar, com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constataria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Duas colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos dos planos visíveis e invisíveis. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias que me parecem casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchime de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, olvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Insensivelmente, vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda a sorte e, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá, agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se
A dúvida em meu coração, devagarinho, perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas na dúvida passei a descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não éramos médios simples aparelhos de defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino, e, enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia, e de desastre a desastre, antes que me firmassem na missão de ensinar os amigos brilhantes do campo, de cogitações inferiores da terra, arrastaram-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento não da política que eleva, mas da politicalha inferior que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. E assim foi até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A reviviscência da minha inferioridade antiga religiou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados. E o resto, meu amigo, poderá avaliar. Tormentos, remorsos e expiações. Concluindo, asseverou. Mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse abraçando-o. Você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Quer falar, Lívia? Não, pode comentar. Alguém quer Mas é falar? bem interessante para ver, porque ele era um centro espírita, que ele parecia ser o presidente lá, e ele se deixou levar por... Ele começou a se irritar com a conduta de outros médiuns também. É porque o que acontece? Você vê como a espiritualidade trabalha, né? Colocou ele tudo preparado, desde a infância. Ele foi presidente de uma casa espírita. Quer dizer, a espiritualidade enviou 8 médiuns que iriam colaborar, mas aí ele se perturbou. Pela vaidade, né? Por esquecer o evangelho, porque mediunidade sem evangelho e sem humildade não adianta. A pessoa vai se perder, porque nós somos vaidosos. Há, dentro do meio espírita, um grupo, tem até um nome que eu já esqueci também, que eles querem tirar o evangelho. Que eles dizem que, na sua essência, a doutrina não era religiosa. Era só científica e filosófica. Coisa de doido, Agora, hein? imagine o risco, e não são poucos, hein? É um movimento forte. E que culpa o Chico pelo movimento, como se o movimento na França fosse voltado só para a ciência, e que aqui no Brasil isso aconteceu por conta do Chico Xavier, que começou com assistencialismo, que fala muito do evangelho, e por aí vai. Isso é perigosíssimo. Tem casas espíritas que não estudam o evangelho. Aí corre-se sempre esse risco, né? Como assim não estuda o evangelho? Não estuda o evangelho, estuda o livro dos médiuns, estuda o livro
dos espíritos, mais a parte científica. Agora, você acha que você está passando uma situação dificílima na sua vida. Aí você vai no centro espírita. Aí tem uma pessoa lá na frente falando do perispírito, da glândula pineal, da Não mediunidade. quer saber E nada você disso, quer lá não, saber menina. disso? Claro que não. Você quer consolação, você Você quer quer lá saber de pineal nada, gente? Você quer saber de consolo, tolo, de que isso. vai dar tudo certo, de que Jesus está contigo, e por aí vai. O amparo, a O esperança. amparo, espera sair bem do centro. Exatamente. A parte de estudo na casa tem o seu propósito e tem o seu lugar também. A importância. A reunião Sem dúvida, pública tem sua importância. A reunião pública é o evangelho, sem dúvida. sem dúvida nenhuma. Sem E o dúvida, médium, porque a gente até, quando a gente está passando por alguns momentos difíceis na vida, né? A parte científica você dorme até, cochila, né? Porque não toca o coração ali, né? Claro que é importantíssimo a gente estudar, né? É importante estudar essa parte, a gente precisa saber. Mas o evangelho é tudo, gente. Nossa, eu nem. É tudo o evangelho, né? Porque evangelho senão vai ficar muito difícil de você levar a vida, de você tem o respeitar o evangelho. próximo, de você se autoeducar, né? Porque a gente precisa primeiro se evangelizar, né? E para poder respeitar o próximo, respeitar o outro, viver com um pouco mais de equilíbrio. Então, sem evangelhos, para mim é totalmente inaceitável. Olha, quando a gente vê entrevista de Divaldo e de outros médios, pergunta para Divaldo qual é o livro de cabeceira dele. Ele vai dizer o Evangelho segundo o Espiritismo. Uhum. Qual o Já livro vi seu de falar. estudo? O Livro dos Espíritos. Todo dia eles estudam esses livros. O Chico Xavier todo dia estudava o Evangelho, o Livro dos Espíritos, estudava a Bíblia também. Então, não é à toa. Então, principalmente o doutrinador, o esclarecedor, como ele diz aqui, tem que estar na posição de servir. Ele se deixou levar. Ó, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Então, ele quis atrair essas cabeças pensantes para valorizar o centro, dar importância ao trabalho mediúnico. E não é isso. O trabalho mediúnico tem que ser o mais simples possível, levando sempre consolação para os espíritos. Não tem que ter relevância, aplausos grandes. Não, a gente tem que se apagar. A gente tem que se apagar. Quem tem que vir na frente é sempre Jesus. Nós não apagar e se apagar mesmo. Quem mais quer falar? Eu quero falar, Rita. Fala. E como fica a Federação Espírita Brasileira sobre esse assunto que você acabou de comentar? Sobre esses grupos aí que quer tirar o evangelho Mas e botar olha só, a paciência. Federação Brasileira, ela não, como é que se diz? Ela não é uma polícia, vamos dizer assim, que ela impõe regras, só pode estudar isso e aquilo, não. A doutrina é livre. Sim. A doutrina é livre, a gente pode estudar o que quiser. A federação, ela só dá, é uma bússola, é um caminho. Agora, tem centro que não é federado. Provavelmente nem são grupos de estudo que estão levando isso. Levando tipo uma corrente do espiritismo. Pessoas que pensam assim, voltado só para a ciência. Não existe essa parte religiosa. Que eles acham menor. É a mesma coisa desse companheiro. Acha menor, acha coisa de pessoas simples, ignorantes. Isso é sempre um perigo, é uma articulação da espiritualidade inferior que nós temos que sempre ficar vigilantes, né? Se a gente vai num centro que não fala em Jesus, meu filho, sai correndo. E muito, correr muito. Sai correndo. Mas como que pode, né? Eles têm tanto auxílio antes, né? A gente repara que eles têm muito amparo Todos antes, eles. muita preparação antes. E é uma Todos coisa eles. tão Todos nós, né? preparada. Muito preparado, mas é tal coisa. A gente faz o simulado lá no plano espiritual,
E às vezes, quantas vezes no simulado a gente vai sair super bem, qualquer concurso, até em prova de direção, no simulado, gente, faz tudo, mas quando chega na hora, a prática é outra coisa. Porque tem o esquecimento do passado, né? A gente com essa pandemia, né? A gente aí está há 2 anos já. Por conta disso, a gente tem muito acesso à internet, né? Aos estudos, os centros espíritas, os palestrantes, vários palestrantes, utilizam essa ferramenta da internet para, né, para fazer as palestras, os estudos. Isso é ótimo, né? Ótimo. Porque aí você em casa, você na hora de dormir, você assiste uma palestra e tal. Mas há alguns palestrantes, eu tenho observado que às vezes fazem palestras muito boas, mas quase não falam em Jesus. E são palestrantes conhecidíssimos, né? E aí você às vezes ouve a palestra, fala muito na ciência, não sei o que, não sei o que lá, mas fala muito pouco em Jesus, fala muito sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre não sei o quê, blá, mas explica muito até coisas da ciência mesmo, né? Mas não fala de Jesus na palestra, no estudo. Aí Tem vai gente que sabe. depender muito do tema, né? Da palestra em si. Porque a gente tem que ver também que tem pessoas que têm mais tendência para o lado científico e outros para o lado religioso mesmo. Religioso, quando eu digo evangelho, né? Mas se esse palestrante só faz tema, o tema é, sei lá, o amor, a caridade e o amor, e ele leva isso para falar do amor, porque o amor está no nosso cérebro, é uma sensação, sei lá. Aí complicou, né? Aí Se eu vou não, falar de amor e caridade, não trago Jesus, aí não dá. aí não dá. Não, Tá? com O certeza. perigo é o centro espírita não falar em Jesus. Isso que me assusta. Um centro espírita que não, na reunião pública não fala em Jesus, estuda às vezes o livro. Eu já participei de um centro que o tema era só do livro dos Espíritos. Eu falei, olha, eu vou ter um problema, porque eu, na parte científica da doutrina, não tenho a menor, assim, estudo e tudo, mas não pendor para isso. Tem que chamar a pessoa que goste. Porque há muito disso, né? Principalmente quando o palestrante escolhe o tema. Então, é um risco. O Galileia tem isso de bom, que ele é o evangelho 24 horas. É Tem que verdade. ser assim. Uhum. Tem que ser assim. Na reunião mediúnica, eu vou estudar o livro dos médios. Não é o lugar. Até porque tem muitas pessoas muito humildes, muito simples, E que né? nem Tem não vão ser gente que não espíritas, não sabe, tem conhecimento espírita. não tem conhecimento espírita. Tem pessoas extremamente humildes no saber, na instrução, que estão ali para ouvir aquilo, a consolação, né? É a esperança, o que Jesus ensinou, dando força, coragem, para a gente não desanimar, não perder o bom ânimo. E se não falar em Jesus, não falar da Boa Nova, fica difícil, porque a gente né? E se for falar só na parte científica, a pessoa não fica, nem fica, porque não vai entender nada. Por exemplo, o esclarecedor, como chama o doutrinador, ele tem que estudar o evangelho. Muito. Mas muito mesmo. E tem que, na medida do possível, praticar o evangelho, porque senão ele não vai ter autoridade moral sobre os espíritos. Então, precisa se encharcar de evangelho para poder falar. Porque nós vamos, na mesa de educação mediúnica, vão vir o quê? Sofredores. Então, como ele diz, é uma missão do esclarecedor muito grande. Porque E ele eles tem que ter um cobram, pouco né? de psicólogo também. E tem que ter um pouco de psicólogo também.
saber usar as palavras, até pelo tom da voz, envolver o espírito, ele sentir sinceridade naquilo que você está falando. Senão, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E eles falam mesmo, e tem que falar, ué. É verdade, tem que falar. Estão ali para a gente, está ali para ele, não pode ter vergonha, né? Porque eles chegam jogando coisas na nossa cara também. No passado você está aí, ok, fiz mesmo. Mas hoje provavelmente não faria. Hoje, mas lá atrás fiz. Vai fazer o quê? Aí complica. Então é isso, meninos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai fazendo nossa oração. Eu quero colocar uma coisa, eu quero colocar que não só no meio da educação à mediunidade, como na reunião pública, tem muitos irmãos desencarnados que ali vão em socorro da palavra de Jesus, que é o Evangelho, buscar esse esclarecimento para despertar até a luz de Jesus diante deles mesmos. Com certeza. Porque no tormento que os irmãos desencarnados ficam, como nós também ficamos, nós precisamos buscar cada vez mais acender essa tocha viva do Evangelho na nossa alma, que é a luz do Cristo, né? Então, muitos desencarnados estão ali para receber esse Evangelho, que é a luz do Cristo. Viu o caso do Chico lá com os 5.000, né? Por isso então é isso aí. Imagina. Quem tem olhos de ver, vê, mas quem não tem, imagina só, né? Eu gostaria de quem fizesse a prece, até seu João está pedindo, espero que ele esteja pedindo nas reuniões públicas, para envolver o evento do Carnaval, que esse ano será uma mensagem do André Luiz, que tem o título Regras de Saúde, que eu acho que quem é mais cascudo no movimento espírita conhece. Que são as 10 regras de saúde do André. Eu não peguei as 10, eu não, né? Eles. Mas foi-me sugerido 3 regras de saúde, daquelas que serão desenvolvidas. Então, envolveu o evento, envolveu o planeta Terra, que a gente está com risco aí de ter um embate aí. Terceira Guerra Mundial. Isso Chico já falou isso em 1980, que o planeta Terra... Até ouvi uma palestra falando sobre isso, que se tiver a Terceira Guerra Mundial, os seres humanos, o homem, né, vai levar 1000 anos para recuperar o que vai ser perdido nessa Terceira Guerra Mundial, em evolução e na parte material também e humana, né? Que muita coisa vai se perder até culturalmente falando, de conhecimento, Então, a gente precisa orar muito pelo mundo, por essa fase que nós estamos vivendo, e pedir, né, que essas pessoas que são líderes se acalmem. Então, quem gostaria de fazer a prece? Eu posso fazer, se ninguém quiser, eu faço. Envolve o evento, tá? Por favor, também. Eu não entendi do evento, você está falando do carnaval, mas eu não entendi bem o que você quis dizer. Vai ser virtual. Vai ser virtual o carnaval? Ano passado foi virtual também. Ano passado foi, esse ano também vai ser virtual. Mas eles passaram escolas de samba que já tinham... Mas o feriado vai ter, Luciana. O feriado vai ter. Tá. Não vai ter desfile, eles vão passar as escolas, carnaval passado, não é isso? Eu até questionei seu João, que como eles jogaram para abril, se nós faríamos em abril ou em fevereiro. Ele falou, não, vamos manter fevereiro. Então... Aí, até ele já vai... Carnaval... Acho que ele já era para ele estar colocando... Ele ia fazer um convite, vai ter o evento no centro, então, é isso? Não, virtual. Cada um na sua casa. Como tem todo ano, né? Isso, só que esse ano vai ser sábado, domingo... Esse ano vai ser sábado, domingo, segunda e terça. Quando é presencial, só faço domingo, segunda e terça. Entendi. Aí vai ser agora em fevereiro mesmo? Final de fevereiro, acho que vai. Começa dia 27. Começa final, acho que é 27 ou 26, uma coisa assim. É 26, começa 26. 26, né? 26, 27, 28 e dia 1º. Isso. Começa dia 26. Aí hoje o tema vai ser bem legal.
As 10? As Mas 10? não serão as 10, não, vão ser só 3. Ah, 3. Ah, tá. Das regras de saúde do André, Saúde. eles tiraram 3 e eu já dividi, aí... Até a nossa irmã Lúcia vai fazer a coordenação dos 4 dias. Entendi. Tá, eu não sabia. Ele vai fazer, ele vai espalhar o link, ele vai fazer a propaganda. Já está tarde, vou até cobrar ele sábado, amanhã. Deixa eu só falar Então, uma Lu, coisinha. Hoje eu estava ouvindo rapidamente a CBN, agora há pouco, à tarde, e via satélite, os Estados Unidos conseguem, né? Todos os países conseguem ver via satélite a aproximação dos 100 mil pessoas. refugiados? Não, refugiado não. Meu Deus, soldados russos se Ave Maria. aproximando extremamente, estão muito perto da Hungria, né? Estão Eles já muito, pediram muito até... próximos. E aí o presidente dos Estados Unidos pediu que todos os americanos saíssem do país e todos os outros países, os presidentes, pediram para os seus compatriotas, né, saírem rapidamente, que a qualquer momento pode ter uma... Misericórdia. Então, realmente, a gente precisa orar muito. Eu só escutei parte da notícia porque eu não vejo mais televisão. Então, eu só escutei uma parte falando isso, que o presidente dos Estados Unidos pediu para os americanos se retirarem. Só não Todos sabia os onde era. presidentes já pediram para os seus compatriotas saírem imediatamente, porque eles estão cada vez mais chegando mais perto da Hungria. E aí, realmente... Aí o presidente dos Estados Unidos falou que aí, realmente, ele também vai mostrar à Rússia o poder bélico que tem os Estados Unidos, entendeu? Senhor. Aí, então, vamos orar. Precisamos orar mesmo. Quem puder orar todos os dias, pedindo pela paz mundial. Igual o Miss Brasil. Sim, verdade. Então tá. Então, Senhor Jesus, mais uma vez, voltando os nossos pensamentos a Ti, a toda a espiritualidade superior que trabalha em Teu nome, Senhor. A misericórdia, ajuda, o amparo para toda a humanidade. Em especial, Senhor, por esse momento que estamos vivendo aqui na Terra, uma aproximação aí, de uma guerra, de uma terceira guerra mundial. Então pedimos, Jesus, que os espíritos superiores que trabalham em Teu nome possam intuir esses primeiros ministros, presidentes, que eles possam ser tocados em seus corações e voltarem atrás no entendimento, e pensarem no próximo, na destruição horrível que é uma guerra. Então, por misericórdia, pedimos, Senhor, por esses presidentes, pela humanidade, por todas as pessoas que estão envolvidas nesse movimento, pelos espíritos inferiores dos nossos irmãos, que de repente estão inflamando, né, esse embate, eles também possam ser ajudados, socorridos pelos mensageiros da paz, do amor, da vida, Senhor. Por misericórdia, pedimos ajuda para todos, nesse momento em que o planeta está vivendo, nesses dias aí, e precisamos muito, muito, muito da sua ajuda, Jesus. E lembrando também, mais uma vez, nossos lares, nossos amores, e que o Senhor possa, peço humildemente, que o Senhor possa ir ampliando o nosso entendimento acerca do seu Evangelho de luz, de paz, de educação, de amor ao próximo. Então, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos estudando as obras do André Luiz e os nossos colegas,
e que se estenda até para as outras pessoas também da casa, né? E todos os trabalhos da Casa Espírita, e também lembrando aí do carnaval, dos estudos que terão na casa, dos eventos que será online, e que essas pessoas que estão envolvidas neste trabalho, Senhor, possam também serem intuídos, envolvidos pela espiritualidade superior. E que tudo transcorra na perfeita paz, ordem, harmonia, e que atinja o objetivo já preparado, traçado pela espiritualidade amiga que coordena o Centro Espírita Galileia. Muito obrigada, Jesus, mais uma vez.